Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 11 e 12. Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Vamos ficar de pé para essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos ler novamente? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que nesse momento nós possamos ter os corações abertos, a vida aberta, a mente aberta, para que o Teu Santo Espírito opere em nossas vidas, e que nós possamos ser impactados pela Tua palavra em nosso ser, Pai. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O título da mensagem para a nossa meditação nessa manhã é Regozijo na Tribulação. Regozijo na tribulação. E conforme nós meditamos em cada um desses versículos da bem-aventurança, sempre fomos alertando, afirmando e concretizando no decorrer das mensagens que as bem-aventuranças é o retrato do crente. Quando nós olhamos para esses 12 versículos que iniciam o Sermão do Monte, o Senhor nos coloca diante da descrição do povo de Deus. Estamos diante, meus irmãos, das qualidades daqueles que fazem parte do reino dos céus. Um delineamento a qual o homem é feito, que é feito por Deus e por Jesus Cristo, a qual todo homem e a mulher se encontra como um seguidor de Jesus de Nazaré. São as diversas qualidades manifestadas pelos salvos no seu cotidiano de vida. Meus irmãos, cada bem-aventurança expõe para nós alguma parte do caráter do cristão. E, meus irmãos, o cristão é diferente de todos aqueles que são incrédulos. O cristão necessariamente é diferente daqueles que são incrédulos. Não existe concordância entre o crente e o incrédulo. Por mais que hoje queremos conciliar, mas não existe uma conciliação entre os cristãos e os incrédulos. Existe uma divisão nítida entre os dois, entre aquele que segue a Jesus Cristo e aquele que não segue. Ocorre, meus irmãos, uma coisa distinta, clara, um afastamento que é observado entre aquele que é santo e aquele que não é santo, aquele que é separado e aquele que não é separado. O incrédulo, meus irmãos, ele é impulsionado no seu interior por um forte antagonismo ao cristão. E isso faz parte do cerne, da essência daquele que é incrédulo. E é exatamente por isso que o crente passa por perseguição. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34, o nosso Senhor Jesus Cristo estava alertando aos discípulos, e Ele fala o seguinte: não pensais que vim trazer a paz, não vim trazer paz, mas espada. O Senhor Jesus Cristo alerta aos cristãos, a nós, sobre isso. E isso ocorre, meus irmãos, porque nós, os cristãos, aquele que segue a Jesus Cristo, ele é essencialmente diferente do incrédulo.
O cristão, meus irmãos, não é aquela pessoa que é alguém parecido com o mundo, mas tem leves e suaves diferenças. Mas o salvo, aquele que crer em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é essencialmente diferente. Ele possui uma natureza diferente. Nós, cristãos, somos pessoas diferentes do incrédulo. A visão do cristão é controlada e dominada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos preocupados e precisamos ser preocupados em fazer tudo por causa do nosso Senhor e por causa de Cristo. O objetivo inteiro do cristão é viver para a glória de Deus, para que Cristo seja revelado através de nós. A nossa vida é controlada, é dominada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, quando aceitamos a Jesus Cristo, deixamos de pertencer a nós mesmos. A nossa vida foi comprada por um alto preço na cruz do Calvário. E é por isso que nós vivemos inteiramente para a glória de Deus, para que Cristo seja revelado através de nós, por causa de Cristo. Os crentes são perseguidos, meus irmãos, porque vivem para a causa de Jesus. Não é aquela pessoa que é perseguida por causa do seu temperamento desmedido. Não é aquela pessoa que é perseguida porque é mal educada. E não é porque são difíceis de terem relacionamento, e são pessoas difíceis de se relacionar. Mas nós somos perseguidos porque Cristo molda a nossa vida, o nosso ser, e nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos controlados por Cristo, e quando nós somos controlados por Cristo, a vida do cristão se torna uma vida diferente do incrédulo. Isso significa, meus irmãos, que o nosso pensamento deve ser dominado por Cristo. E a nossa vida diária deve ser dominada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro que estamos aguardando. Em Mateus 5,12, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, essa atitude de olhar para o mundo vindouro deve fazer parte integrante da vida do cristão. Quando nós olhamos para o incrédulo, meus irmãos, faz de tudo para não pensar no mundo vindouro. Ele faz de tudo para não pensar no que vai vir após a morte. Mas nós, salvos, fixamos os nossos olhos na promessa da vinda de Jesus Cristo. Fixamos os nossos olhos naquilo que vai acontecer após essa vida na terra. E quando nós olhamos para o hall de Hebreus capítulo 11, que conta a história dos heróis da fé, lá no versículo 10 vai dizer o seguinte, que aqueles heróis, porque guardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqueles homens se tornaram heróis da fé, meus irmãos, porque eles viviam aguardando a cidade cujo nosso Deus é o arquiteto e edificador dela. Não ficavam pensando apenas nessa vida, mas o olhar deles transcendiam a esse momento e aguardavam a cidade celestial. E, meus irmãos, é por essas coisas que o cristão vai passar por perseguição. Nós vamos passar. E o Senhor Jesus Cristo nos instrui nesses 2 versículos sobre isso. O Senhor, nesses 2 versículos, amplia as bem-aventuranças para nós. Ele acrescenta e ressalta o significado de ser cristão. Nós, meus irmãos, vamos passar por perseguição direta, e quantos irmãos estão passando por perseguição direta, proibidos de pregar o evangelho, dentro de cavernas, escondidos, sentenciados à morte,
fugiram das suas nações para não serem mortos, mas também passaremos por perseguições indiretas, isolamento, não querendo fazer parte de grupo, porque ser cristão é passar por perseguição. E quando nós olhamos para esses 2 versículos, o Senhor nos ensina um modo como o cristão passa pelas perseguições. E nós encontramos nesses 2 versículos, meus irmãos, 3 ações do crente diante da perseguição que se levanta diariamente. A primeira ação que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, é que o cristão deve enfrentar a perseguição. O cristão deve enfrentar a perseguição. Nós precisamos enfrentar a perseguição, meus irmãos, da maneira correta. O cristão não é aquele que vai retalhar a perseguição. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca fez isso, nunca revidou nada que foi feito contra ele. Nós não podemos replicar as ações do mundo em nossas vidas. Não podemos ter palavras iracundas. Não podemos nos irar, nos irritar pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Não podemos agir com premeditação e de uma ação contra as pessoas. Não, o cristão não deve retalhar. Mas também o cristão não deve ficar ressentido pelas coisas que lhe acontecem, porque nós vamos passar por perseguição e o Senhor Jesus Cristo nos alertou. Não podemos reprimir o que é feito contra nós, não podemos ressentir, não podemos guardar em nosso coração o que a pessoa levanta contra nós, porque, meus irmãos, nós temos que lembrar que estamos num mundo que jaz no pecado, e o homem é escravo do pecado. E se ele levanta contra a igreja, e se ele levanta contra nós, é porque exatamente a luz que está em nossas vidas incomoda, e o pecado faz agir dessa forma. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, verso 11, o texto começa dizendo o seguinte: bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados quando, meus irmãos, por causa do Senhor Jesus Cristo, nós somos injuriados, quando nós somos perseguidos, e quando nós colocamos todas as nossas ações sobre as nossas vidas. Nós não devemos ser ressentidos, nós não devemos retalhar, mas também, meus irmãos, como cristãos, nós não devemos sentir deprimido por causa da perseguição, levar as coisas de tal situação que nós ficamos parados. Não podemos ficar pelos cantos chorando pelas coisas que estão acontecendo. Nós não podemos nem retalhar, nem ficar ressentido e muito menos ficar deprimido, porque o Senhor alertou que nós passaríamos por perseguição. Ser cristão e buscar a santificação é natural que venha sobre nós a perseguição. O cristão deve enfrentar a perseguição, mas precisa enfrentar da maneira correta a perseguição. O crente, meus irmãos, a nossa vida diariamente, nós enfrentamos perseguições. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo fala para Timóteo o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não quer ser perseguido? Basta não buscar Jesus Cristo. Quer não ser perseguido? Basta não estar na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é ser perseguido. Fazer a vontade de Deus exerce perseguição. E quantos estão passando pela perseguição de maneira errada? E quando estão passando pela perseguição se sentem injustiçados, desprotegidos por Deus. Quantos que cansam da caminhada, deixam de congregar e culpam a Deus porque ele está acontecendo, quando Jesus Cristo nos alerta que vai acontecer. Não dão conta, meus irmãos, que a vida piedosa, a vida que busca ao Senhor Jesus Cristo, produz no meio social a perseguição.
Por isso, meus irmãos, não conseguimos ver as bem-aventuranças acontecendo. Cristo Jesus foi perseguido e nós seremos também. Nós seremos perseguidos. Em João 15:18, vai dizer o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo passou por perseguição, quem somos nós para não passarmos? A Igreja de Cristo, a Santa e Imaculada, que está numa vida piedosa, vai passar por perseguição. Aguardem que nós passaremos. Passaremos diariamente, Satanás se levantará diariamente para tentar nos derrubar. E o cristão deve enfrentar a perseguição da maneira correta, da maneira certa. E aí nós vamos, meus irmãos, para a segunda ação que nós temos que ter diante da perseguição. O cristão deve regozijar com a perseguição. É um antagonismo isso, como pode passar por perseguição e regozijar, mas é isso que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando no verso 12, regozijai e exultai. Nós precisamos enfrentar a perseguição da maneira correta e é essa maneira, regozijando e exaltando por estar passando pela perseguição. Estão mentindo contra você, regozije-se. Estão, meus irmãos, caluniando você, fique feliz e se alegre. Estão te perseguindo, regozijai e exultai no Senhor. Nós devemos nos alegrar com a tribulação. Sabe por quê, meus irmãos, nós devemos nos alegrar? Porque quando nós estamos passando por tribulação por causa do Senhor Jesus Cristo, não por causa de nós mesmos, isso prova de quem está em nossa vida e prova que Cristo, meus irmãos, prova do que Cristo está fazendo em nossa vida. Significa que nós somos regidos por Ele, que nós somos guiados por Ele. A perseguição, meus irmãos, é por causa de Cristo, está lá no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, quando nós estamos passando por perseguição, nós temos a certeza, prova cabal de que nós somos filhos de Deus. É porque durante a perseguição, meus irmãos, nós identificamos cada vez mais com Cristo. Ele passou por perseguição e nós também estamos passando. Existe uma identificação entre nós e o nosso Salvador. E em Filipenses, capítulo 1, verso 29, o texto vai dizer o seguinte: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Nos foi concedido a graça de passarmos por perseguição e não somente crer nele. Meus irmãos, o cristão deve regozijar com a perseguição. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo fez exatamente dessa forma. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, no meio do versículo: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O nosso Senhor Jesus Cristo, para receber a alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. E nós, para recebermos a alegria que nos está proposta em Cristo Jesus, vamos passar por perseguição. Cristo passou, meus irmãos, e suportou a cruz. Quando perseguidos por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, por causa do amor que nós temos a Deus, nós nos assemelhamos aos profetas. O verso 12 vai dizer isso: assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando nós estamos passando por perseguição, não temos nada de diferente com Isaías, não temos nada diferente com Daniel, não temos nada diferente com Ezequiel, nada diferente de Jeremias, nada diferente de Josué, de Moisés, porque por amor a Cristo e por amor ao Messias que haveria de vir,
Eles passaram por perseguição e por amor a Jesus Cristo nós passamos também. A repressão, meus irmãos, quando nós estamos passando pela repressão do mundo, significa que nós pertencemos a Jesus Cristo e não a esse mundo. Quando nós estamos passando por tribulação e por perseguição, significa que quem é o Senhor da nossa vida é Jesus de Nazaré e não o príncipe deste século. E Ele não gosta disso, e por isso somos perseguidos. A sua vida, meu irmão e minha irmã, é de Jesus, é de Jesus Cristo. Mais ainda, quando passamos por perseguição, podemos dizer que a sua vida, a nossa vida é identificada com a vida de Jesus, porque não foi dada a glória de passar pelas mesmas coisas que Ele passou. E essa, meus irmãos, é a maneira certa de enfrentarmos as perseguições. O cristão deve regozijar e exaltar diante das perseguições. Mas a Bíblia ainda vai um pouquinho mais nesse texto e nos mostra uma terceira ação que nós temos que ter diante da tribulação. É que o cristão, meus irmãos, deve ter a sua perspectiva moldada pela perseguição. A nossa perspectiva deve ser moldada pela perseguição. A repressão, a repreensão que nós temos, a repressão que nós sofremos, deve mudar e moldar a nossa perspectiva. Mudar, meus irmãos, a percepção de quem somos. Nós passamos por perseguição porque somos filhos de Deus. Deve nos dar consciência do lugar para onde estamos indo. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Deve, meus irmãos, dar o conhecimento daquilo que nos espera, de quando nós chegamos lá na Nova Jerusalém, do que nos aguarda de quando nós passarmos pelos portões celestiais. Meus irmãos, nós temos um destino certo, e nós pregamos isso à igreja de Cristo Jesus, a noiva, que aguarda pelo noivo, tem um destino certo. Em Mateus 5,12 vai dizer o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o nosso galardão nos céus, nós temos um lugar certo para ir, estamos a caminho, caminhando dia após dia, nós vamos morar no céu, estamos indo ao encontro do nosso Salvador. O mundo, meus irmãos, quando está nos perseguindo, ele está falando para nós: você não pertence a este mundo, você não faz parte desse reino. E nós, meus irmãos, estamos destinados em Cristo Jesus para irmos morar no céu. Aguardamos a Nova Jerusalém descer ataviada como uma noiva para o seu noivo. Aguardamos ouvir as trombetas tocar, aguardamos ouvir Jesus Cristo falar: vinde benditos do meu Pai. É para esse lugar que estamos indo. Nós, meus irmãos, veremos o nosso Senhor Jesus Cristo descer, aquele mesmo que subiu, um dia descerá e nós o veremos. O cristão deve ter a perspectiva moldada pela perseguição. E você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa nesse momento, você vive com essa perspectiva. É essa a perspectiva que molda a sua vida diária, nas decisões que você toma, naquilo que você pretende fazer. O cristão, meus irmãos, deve ter sempre essa realidade como perspectiva na sua mente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, leiam comigo o texto. Segunda Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem,
quer dizer aqui, pela tribulação, atentar para a tribulação, mas nas coisas que se não veem, as promessas celestiais de Deus, porque as que se veem são temporais, são passageiras, são finitas, vão se acabar, e as que se não veem são eternas, são infundadas, são eternas, infinitas, contínuas. A tribulação produz para nós, meus irmãos, eterno peso de glória. Eterno peso de glória. As coisas presentes passarão. Olhem para esses bancos, passarão. Olhem para esse microfone, para as câmeras, para o monitor. Tudo isso passará. Mas nós estamos indo para um reino que é eterno. Tudo acabará. O governo humano acabará, as instituições acabarão, os poderes instituídos não terão mais poder, porque passarão. Por isso, meus irmãos, nós temos que permanecer firmes, constantes, resolvidos, resolutos, porque como diz Paulo em Colossenses 3:2, ele vai dizer: pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra. Nós, meus irmãos, estamos indo para um lugar certo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos entrar pelos portões. O local onde que não há corrupção, local onde não há pecado, onde não há injúria, onde não há mentira, onde não há injustiça, onde não há difamação. O local onde Jesus Cristo está assentado e reina e governa por toda a eternidade. É a nossa morada, é para onde nós estamos indo. Nós vamos para lá, em nome de Jesus Cristo, nós vamos passar pelos portões celestiais. Alguns irmãos nossos já passaram pelos portões e nós nos encontraremos com Ele. E essa deve ser a nossa perspectiva. Quando nós chegamos na igreja, quando estamos indo para trabalhar, quando cantamos um louvor, quando estamos nos reunindo, quando estamos fora da igreja, quando estamos viajando, quando estamos em família, nós estamos indo para Nova Jerusalém. E concluindo, meus irmãos, essa mensagem, essa meditação, como que o Senhor nos instrui nesses 2 versículos? Como, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos instrui neles? Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo não esconde. A perseguição faz parte da vida do cristão. Nós vamos passar por perseguição. E quantos irmãos morreram por causa dela? Quantos foram apunhalados? Quantos foram destroçados? Quantos foram queimados? Quantos foram crucificados? Mas, meus irmãos, nós devemos enfrentar a perseguição da maneira correta. Nós devemos regozijar com a perseguição, porque nós estamos passando por aquilo que Jesus Cristo passou. Nós devemos ter a perspectiva moldada pela perseguição. Nós vamos morar no céu. Nós vamos encontrar o nosso Salvador. Meus irmãos, nós não somos desse mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a última oração dele com os seus discípulos, em João 17:16, ele vai dizer o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a este lugar. Nós estamos peregrinando, estamos caminhando por um breve tempo, para alguns 50, para outros 60, para outros 70, para outros 80, 90, 100, mas estamos peregrinando. Nós vamos encontrar Jesus Cristo, vamos vê-lo como Ele é, face a face, veremos a face do nosso Mestre querido, adoraremos, estaremos com Ele, dobraremos os nossos joelhos, os nossos pecados passarão, serão eliminados da nossa vida, a nossa natureza será glorificada,
o nosso corpo glorificado e eternamente viveremos ao lado do nosso Salvador. Meu irmão e minha irmã, você que está em casa, breve nós não estaremos mais aqui. Breve nós não estaremos mais aqui. Essa é a grande obra do Senhor em nossas vidas, que nós devemos regozijar, que nós devemos exaltar. O reino deste mundo não possui garras sobre as nossas vidas. Nós somos do Senhor. E nós, meus irmãos, precisamos viver pensando no final da nossa carreira. Nós precisamos viver pensando no final da nossa carreira. E o final da nossa carreira diz que Jesus vai voltar. Jesus voltará. Nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. Jesus vai transpor, meus irmãos, as brancas nuvens. Os nossos olhos verão o Salvador. Nós vamos contemplar a glória do nosso Senhor, do nosso Mestre querido. Teremos, meus irmãos, um encontro triunfal. Nós que estaremos vivos, com aqueles que já partiram, abraçaremos, louvaremos, adoraremos, porque o nosso Senhor prometeu em voltar e Ele voltará. Esse é o consolo que envolve a nossa vida diariamente. Está passando por perseguição, está passando por dificuldade, Jesus voltará. As situações estão difíceis de resolver, Jesus voltará. Ele nos dá esse consolo. Todo problema será resolvido em Jesus de Nazaré, porque Ele voltará. Temos, meus irmãos, que olhar para as coisas do alto. E quantas vezes nós fugimos do nosso olhar do alto para as coisas que estão à nossa volta. Meu amado irmão, minha amada irmã, Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, foi assunto aos céus e Ele voltará. É por isso que Ele mesmo nos instrui no verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A nossa vida é do Senhor, nós pregamos a volta dEle e Ele voltará. Tudo passará, tudo que está à nossa volta não existirá mais, mas nós veremos o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a rosa de Sarão, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro imaculado de Deus, que deu a sua vida por cada um de nós. Grande é essa nossa perspectiva, grande é a nossa pregação, uma pregação de exalto, de júbilo, de alegria, porque, meus irmãos, nós temos o Senhor ao nosso lado, nós temos o Senhor ao nosso lado, por isso nós temos que regozijar diante da pregação. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor.